Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o design de superfície. O que é o design de superfície? Para que ele serve? Como que ele foi feito? Como que ele é feito? Né? Quais as suas características principais? Então, conceituadamente, a NN7 fala que design de superfície é atividade técnica e criativa cujo objetivo é a criação de texturas visuais e táteis, projetada especificadamente para constituição e tratamento de superfície, apresentando soluções estéticas, simbólicas, funcionais, adequadas às diferentes necessidades materiais e processos de fabricação. Explicando isso de uma forma mais clara, o design de superfície ele vai envolver a questão estética, simbólica e funcional. Então, a questão estética, o design de superfície, ele foi feito para criar um aspecto diferenciado no tecido, seja por meio de textura, seja por meio de tingimento, seja por meio de uma aplicação. Então, ele tem a função ali estética de acompanhar as tendências de moda e trazer um aspecto diferente para o tecido. A questão simbólica é que muitas das vezes o design de superfície ele serve para remeter uma questão cultural de uma localidade. Então, ele traz ali os aspectos culturais da humanidade e pode variar de região para região. Aqui temos como exemplo uma estampa africana. Então, é reconhecida mundialmente uma estampa africana por onde a gente for, porque é a formato, as cores, a intensidade de cor no tecido, ela é característica da região da África. E também tem as questões funcionais. Vamos pegar, por exemplo, a questão da toalha. A toalha ela tem um design de superfície porque ela tem uma textura diferenciada. Mas aquela textura ali do felpudo, da felpa, né? Ela é feita daquela maneira para absorver a água do nosso corpo. Então, ela carrega ali consigo uma questão funcional. Outra parte que a gente tem que levar em consideração é, por exemplo, faixa refletiva nas roupas de ciclista, também entra ali um design de superfície diferenciado, mas tem ali a sua função relacionada à questão segurança. Além disso, a questão do design de superfície, ela carrega consigo o fator conforto. Lembra que a gente estudou até agora que a construção do tecido ela está muito envolta na questão do conforto e da segurança, que o tecido é feito para poder dar conforto e segurança ao usuário? Então, se o tecido recebe essa característica, o design de superfície não pode ser diferente, porque ele está vinculado ao tecido. Então, nessa questão, a gente traz a questão sensorial e a questão simbólica muito apurada para poder explicar essa questão do conforto. Suponhamos que vamos colocar aqui uma situação de uma blusa de frio. Então, o cachá ele recebe um tratamento franelado lá no beneficiamento terciário para que ele possa dar aquele aspecto de conforto para o seu usuário. Na questão simbólica, é a questão do aconchego, do sentir bem, que também traz essa questão do conforto ao produto do design de superfície. Então, para construir todas essas características vinculadas a conforto, segurança, design técnico, estético, o design de superfície ele usa de diversas artimanhas. Então, a mais básica delas é o cruzamento de fios de espessura diferente e cor diferente. Que aí a gente pode ter, por exemplo, o tweed como um exemplo de tecido que é construído com fios de espessuras diferentes. E a gente tem aqui um exemplo clássico que é o Príncipe de Gales, que é a construção, é um tartan, ele é um xadrez construído com fios tintos, que configura ali ao Príncipe de Gales, que é um tartan, que é um xadrez reconhecido mundialmente pelas suas características. Então, a estrutura do design de superfície ela pode ser autorada, ela pode ser criada,
na construção do tecido por meio dessas manipulações de fios diferentes, por meio da construção da trama, que a trama vai fazer uma situação diferente, uma característica diferente, mas tudo vinculando a questão ali para poder trazer a estética e a questão da identidade ao produto. Então, muitos tecidos, hoje, eles são reconhecidos por nome e em função do design de superfície. Os xadrezes é um desses exemplos. Então, para falar um pouco melhor, o design de superfície ele vai atuar de duas formas. A Meneguzzi, ela explica, e a Franciele, né? Franciele Meneguzzi e a Marisilda, elas explicam que o design de superfície ele pode ser criado por uma superfície envoltória, ou seja, depois que o produto está pronto, a gente pode acrescentar sobre ele, no nosso caso é tecido, né? Acrescenta-se sobre ele algo a mais para que ele mude a sua característica inicial. Ou ele pode ser a superfície que já vai ser o design de superfície, como por exemplo a gente viu xadrez. A gente pode colocar aqui a lese como exemplo, né, que é a própria superfície, o richelieu, que a própria superfície é alterada, então você não vai acrescentar nada, você vai mudar a estrutura da configuração original. E aquilo vai dar uma cara diferente para o tecido, um aspecto diferente para o tecido. Então vamos ver alguns exemplos. Os exemplos visuais dessas aplicações têxteis, eles vêm, né, de fato, na textura do tecido, que ela vai alterar a textura do tecido, vai alterar o volume e vai alterar a questão da tridimensionalidade e a questão da cor. Então, nessas características, o design de superfície ele vai atuar dando significado a outros diversos tipos de tecido. Vamos aqui aos nomes de alguns tecidos que recebem esse nome porque tem característica de design de superfície própria. Então, vamos pegar aqui o jacquard. O jacquard, ele é construído num tear de tecido plano, que o tear hoje ele é todo automatizado, mas os primeiros teares que vieram foram construídos por meio de cartão perfurado. Esses cartões aqui faziam toda a configuração na movimentação dos liços, que eram movimentados separadamente, e esses liços, né, puxados separadamente, formava ali a figura. Podia ser orgânica, também geométrica. Então, é um tear coringa, que ele consegue produzir um número de tecidos muito grandes, né? Então, nesse caso, o design de superfície ele é construído durante o processo de tramagem. O devoré, ele já recebe um tratamento depois que ele é feito. O devoré é devorado, é corrosão mesmo. Ele sofre uma corrosão controlada, tá? Em alguns tipos de fibra para configurar aquele desenho, aquele motivo no tecido que está sendo produzido. A resinagem também é uma aplicação têxtil feita depois que o tecido está pronto. Então, tem lá a tela, que é o tecido base, e aí ele recebe uma camada de resina por cima. E esse tecido é o que a gente chama hoje de resinado. Já conversamos sobre o xadrez. O xadrez ele é constituído por meio do cruzamento de fios de cores diferentes. Então, esses fios vão se cruzando de forma sequenciada e aí dá origem ao xadrez. A lese também é configurada dessa forma, né? Ela é um bordado que ela é aplicado, construído sobre o tecido depois que ele está pronto. O veludo,
Já não é assim, o veludo ele recebe um tratamento terciário depois que ele está pronto, mas ainda não por completo, porque ele ainda não chegou no final do processo. Ele recebe o tratamento de navalhagem para poder dar esse aspecto aveludado. Mas a gente tem outras características de tecidos também. Por exemplo, o tecido plissado. Ele é feito por meio da ação de jato de ar quente e frio, que dá um choque térmico no tecido, e aí o tecido fica plissado. Então, depois que o tecido está pronto, ele recebe essa textura. Somado a tudo isso, a gente tem as estamparias. As estamparias elas são feitas depois que o tecido está pronto, então ela vai acrescentar o tecido corpo. E o tipo de estamparia que é aplicado aí vai variar conforme o desejo do consumidor final. As estamparias rotativas, elas são mais indicadas aí para a indústria têxtil, de grande volume de produção, porque elas, né, tem os cilindros, os tecidos vão passando e vão sendo estampados. Então, a gente tem hoje, tem mais, tá, gente? Isso aqui é só algumas, na verdade. Rotativo, digital, localizado. Então, são as principais que o pessoal mais usa, são essas estamparias aqui. A gente também tem a questão da colorimetria aplicada no tecido. E aqui entra, por exemplo, uma aplicação de lurex no meio do tecido para dar um brilho, a aplicação de tecido fluorescente para poder brilhar no escuro. A gente tem as combinações têxteis conforme ali todo o seu anel cromático, né? Toda aquela cartela cromática que a gente obedece. Então, tem toda essa questão de interferência. E a cor, ela tem mais uma característica que ela varia muito conforme a estação. Então, às vezes, no verão são cores mais quentes, mais claras, no inverno já são cores mais escuras, mais fechadas, em função dessa mudança, né, de tendência em função da estação do ano. Dimensões, né? Já falamos aqui sobre essa questão. O quanto que o design de superfície interfere no produto final e ele interfere também, além do conforto tátil que já foi falado aqui, ele interfere muito também na questão de durabilidade. Então, às vezes, um tecido, por exemplo, recebe um emborrachamento porque ele precisa suportar uma carga de água muito grande, então ele está sendo blindado ali primeiro. Depende da usabilidade final. O que importa é que às vezes o design de superfície ele dá uma sobrevida ao tecido, né? Ou também não, às vezes tem alguma aplicação têxtil feita em um produto em que o produto vai se desgastar mais rápido, vai dar bolinha, vai estragar com mais facilidade. Então, aí a depender do tipo de design de superfície que foi feito. Aqui falando um pouco mais, e eu já até comentei sobre isso, que o design de superfície tem diversas áreas. Demos um exemplo aqui agora de um exemplo de ciclista, que utiliza roupa refletiva para poder pedalar. O setor hospitalar também tem ali o seu design de superfície próprio. Ah, mas eu só vejo tecido branquinho ou senão azul claro, não vejo um tecido com design de superfície. Engano, porque a textura do tecido que precisa ser usada, por exemplo, nas roupas de cama, ela não pode receber uma quantidade de tinta enorme, porque às vezes a pessoa está acamada e aquilo ali atrapalha na melhora do paciente. Então, o processo de identificação dessas peças tem que ser bem pensado, bem elaborado, com material apropriado, para que não traga riscos à saúde de quem está ali no hospital, aguardando ser um tratamento de saúde, né? A outra questão que a gente traz são os exemplos. E alguns desses exemplos estão lá na pasta de atividade de vocês, para vocês escolherem. A gente pode dizer que o design de superfície, então, ele é uma técnica de superfície que, além da parte industrial, ele carrega a parte também manual. E nessa parte manual, para vocês entenderem um pouco melhor, e aí vai ser mais
fácil para vocês, podemos desenvolver. Não é só na manualidade, não, tá, gente? Na parte industrial também se desenvolve assim, mas eu trouxe aqui para poder ficar mais fácil para vocês. Nessa questão do design de desenvolvimento do design de superfície, a gente pode desenvolver por adição de tecido. Então, quando vocês vão fazer a modelagem, o tamanho do molde ele aumenta porque aquele tecido vai sofrer algum tipo de redução em dobraduras ou em junção, e ele para chegar à sua estrutura original. Então, a gente fala que é um design de superfície por adição de tecido. Ou se não, pode ser, como o exemplo aí, ó, tá na primeira figura. Por subtração de tecido, ou seja, o tecido ele é recortado e algumas partes dele são retiradas, ou simplesmente ele é só recortado e aquilo fica solto, não tem nada que vá prender ele, então muda a configuração do tecido original. E a gente pode ter a adição por aplicação de outras coisas, como, por exemplo, bordado de pedraria. Além desse, a gente tem a construção de um novo tecido. E nessa construção desse novo tecido, eu posso usar de um tecido, remodelar ele e ir juntando, fazendo um tecido totalmente diferente. Nessas características, a gente explica de forma bem resumida como é essa questão do design de superfície. E agora eu deixo com vocês a atividade para vocês desenvolver, que será a atividade final. Então fiquem bem e até a próxima aula.